que Jesus contou uma parábola que fala da nossa história de evolução e também fala do amor de Deus com relação aos seus filhos. Nessa parábola, Jesus fala de um pai de família que tinha 2 filhos. Um filho mais jovem pede a parte que lhe cabe da fortuna do pai e, passado um tempo, o pai dá a fortuna para ele, a parte que lhe cabe. E ele sai pelas experiências da vida e diz a parábola que sempre numa decrescente, ele vai gastando a fortuna dissolutamente. Então parece que há uma caída. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que não há regressão. Mas a gente sabe que nós fomos criados pelo Pai, por Deus, e que, se Ele é perfeito, Ele só pode criar coisas perfeitas. Então nós, por essência, por criação, nós somos perfeitos. Mas como que é isso? Sendo que a humanidade está toda conturbada, esquisita, se for comparar com a biologia, parecem uns frutos teratológicos deformados, disfuncionais, né? É porque nós somos, em essência, na origem, perfeitos, mas fazendo experiências materiais, e nessas experiências materiais justifica bem o que aconteceu e está descrito lá em Gênesis, que fala assim, que Adão e Eva podiam comer de tudo no paraíso. Poderia fazer todas as experiências, poderia viver tudo, menos não poderia se alimentar de uma árvore do fruto, cujo fruto era da ciência do bem e do mal. Aí, trazendo para os nossos dias, o que pode ser esse fruto dessa árvore? Aí traduziu como maçã, né? Mas tudo bem, é só um simbolismo. Nessa árvore da ciência do bem e do mal, o que aconteceu? Quando nós saímos da casa do Pai, criados por Ele, para fazer experiências materiais, para a gente ter conhecimentos, para a gente ter experiências, a gente abusou um pouquinho, né? Usando o conhecimento do que é bom e do que não é, e escolhendo o que não é bom, eis o mal. Isso está no livro Consolador. O Emmanuel, foi perguntado para Emmanuel, né, a equipe do Chico, que fizeram perguntas muito boas naquele livro, e aí pergunta assim, se Deus é perfeito, se tudo que Ele produz só pode ser perfeito, onde é que está o mal, então? Porque na contabilidade divina o mal não existe. Aí o Emmanuel traduz isso dizendo assim, o homem, sabendo, conhecendo e se achando mais do que Deus, inverte a ordem natural das coisas. Eis o mal. Então a gente, assim, igual criança, porque nós, do ponto de vista espiritual, somos crianças. Sabe aquelas crianças recém-nascidas que batem os braços porque não controla ainda, e aí derrama comida, faz lambança, atrapalha a vida dos outros? É assim, nós para as coisas espirituais. Por quê? Porque a gente entrou na matéria, saiu da casa do Pai, começamos a fazer experiências materiais, e aí Leon Denis caracteriza bem isso, né? Passa por experiências na matéria bem densa, mineral, vegetal, animal, aí chega no reino nominal aqui, bem aqui no finalzinho, né? Da parábola. É uma parábola mesmo. Então, para adiantar a história e consolar nossos corações, nós vamos voltar para a casa do Pai, porque o filho volta, tá? E aí a gente então fez essas experiências e gostou. Sabe aquela história, quem assistiu aquele filme A Guerra do Fogo? Começamos a controlar o fogo enquanto espécie humana. Aí a gente encosta sem querer o fogo no vizinho do lado e vê que machuca. Aí
maldosamente a gente começa a usar o fogo para tirar a comida dele, para roubar a companheira dele, entendeu? Entendeu o que é inverter a ordem natural das coisas? A gente tem conhecimento das coisas. Teria que, se seguisse o fluxo natural, aprender com essas coisas, com esses objetos, com essas facilidades, com esses conhecimentos, e não usar inadequadamente. Porque é o uso inadequado que traz o mal. Exemplo clássico disso: dinheiro. Tem um livrinho pequenininho que chama Dinheiro, Psicografia do Chico. O que a gente aprende? Que dinheiro é uma ferramenta, é um objeto. Igual esse copo d'água, é um objeto. Que pode, no caso do copo d'água, matar a sede, ou pode, se eu jogar na cabeça de alguém, trazer machucado, ferimento. O dinheiro é assim. Ele é uma energia, ele é uma ferramenta, ele é algo para produzir progresso. Mas invertemos a ordem natural das coisas, queremos guardar muito para nós, para nossa holding, para nossa família, ou para aqueles que eu gosto, e para quem eu não gosto nada. E aí inverteu a ordem natural das coisas, porque tudo não tem uma origem única. Então não tem diferença. Tanto é que não tem diferença, que a hora que se fala em Trindade Universal, se fala Pai, se fala Filho e se fala em Espírito Santo, né? É uma questão do Livro dos Espíritos. Vocês já repararam que aqui está no singular, não está filhos? Não tem filhos. Tem um único filho. Toda a humanidade da Terra, do universo, é o único filho do Pai. É tudo igual. Esse Pai é perfeito. O Pai da Terra fala assim: eu não puxo o saco de nenhum dos meus filhos, eu gosto igual de todos. Se o Pai da Terra tenta ser assim, imagina o Criador. Então é o único filho, são todos iguais. Nós invertemos a ordem natural nos achando que nós somos especiais. E eu sou diferente do outro, que é diferente do outro, que é diferente do outro. É diferente para fazer experiências diferentes. Mas em origem, em essência, é todo um filho só. Hora que invertemos essa ordem natural, e aí vai, podemos trazer um monte de exemplos, é que a gente ficou aqui, ó. Estamos fazendo uma série de experiências aqui, ó. Presos aqui. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, que na parábola do filho pródigo está assim. Ele viveu tão absolutamente que ele dissipou todos os bens e aí, na região que ele vivia, teve uma grande fome. E aí, então, ele começou a passar fome, escassez, faltou. Não só o pão material, mas mais do que isso, o afastamento do Pai, desvincular-se do Pai, traz uma secura também espiritual. Sabe aquilo que pode ter dinheiro na matéria, mas falta alguma coisa? É essa secura, é essa fome que ele tinha. A fome de receber a seiva divina, daquela intimidade de você com o Criador. Assim, igual o filho aqui na Terra tem uma intimidade gostosa, às vezes, né? Em toda a família, tudo bem, mas tem uma intimidade gostosa com os pais, uma sintonia, uma forma de pensar parecida, é claro, melhorando sempre, querendo sempre estar à frente dos nossos ancestrais aqui na Terra, mas aqui a gente buscando se parecer com ele, né, para sermos reconhecidos como filhos de Deus, né? No Sermão da Montanha fala assim. A gente precisa desenvolver os aspectos do coração para que a gente seja reconhecido como filho de Deus. Porque até então a gente só se parece, mas reconhecer como filho de Deus é mais do que parecer, né? Em inteligência, em sentimentos, né? Porque
Porque a hora que a doutrina espírita vai definir o que é Deus, só tem uma palavra que mais resume, né? Amor. Né? Então, essa separação, esse rompimento da aliança com o Pai Celestial é que traz a escassez. E o filho pródigo está aqui, nessa escassez. Não só material, mas também espiritual. E lá na parábola, como eu estava falando, isso é demonstrado quando fala que o filho pródigo foi convidado, né, em primeiro lugar, foi convidado a trabalhar com os porcos. O porco é uma simbologia de coisas inadequadas, impuras. Tanto que para o judeu ele não se alimenta de carne de porco. Nas culturas orientais, o porco é simbologia do que para nós cristãos seria ali os 7 pecados capitais. Né? Seria a simbologia do, traduzindo para a linguagem de hoje, o fundo do poço. Ou seja, porque foi pelos vícios, ou seja, sensualidade, ou seja, porque dissipou saúde física, bens materiais, não respeitou o outro. Quer dizer, é o máximo do ruim que poderia para a espécie humana. Então, hora que chega naquele lugar que todo mundo conhece, que alguma vez a gente já visitou na vida, que é o fundo do poço, e não visitou, desculpa, a terra vai levar a você refletir sobre os seus valores e o que você está fazendo dos bens que você recebeu da vida, né? Seja saúde, seja inteligência, seja dinamismo. O que você está fazendo disso? E aí o filho pródigo que dissipou dissolutamente, quer dizer, não pensou que existe uma fonte da onde ele se alimenta, e se romper essa fonte, o ramo da videira seca, quando ela é afastada, igual uma plantinha que você corta um raminho, você tira a seiva que alimenta. Nós somos seres espirituais alimentados por um ser espiritual, fazendo uma experiência material. Então, nós não somos matéria. Sinto informar, caso você não saiba, daqui no máximo, e todo mundo mais novo, daqui no máximo 70 anos, nós vamos estar fora da Terra, sem corpo de carne. Porque a experiência na carne é aprendizado, mas ela é temporária, graças a Deus. Nessas horas, vendo o planeta como está, a gente até fica feliz que existe a morte biológica, porque aí eu não tenho que ficar aqui ad eterno nesse sistema, né? Tem um mundo vasto e infinito de aprendizado, de crescimento, de expansão, né? Porque eu sou um filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Imortalidade. Bom, então o filho pródigo está aqui, no fundo do poço, fazendo experiências, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, porque a parábola fala, lembra, do nosso processo de evolução. Muitas vezes não é uma vida só, como a gente falou aqui, né? Mineral, vegetal, bilhões e bilhões de anos. Nós somos bem velhinhos, tá? Espiritualmente, por origem, né? Bom, na parábola fala que o filho pródigo faz, depois de querer comer a comida dos porcos, olha só, não bastava só cuidar dos porcos, alimentar dos porcos, tratar das feridas dos porcos, não. A secura é tão grande, e é claro que ele não estava passando fome material, porque se ele estava trabalhando, gente, ele estava recebendo alimentação. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando dessa fome e dessa sede que Jesus, lá no poço da Samaritana, falou assim: eu tenho uma água que mata a sua sede e você nunca mais vai precisar dessa água do poço de Jacó. E ela regala o olho e fala assim: como? Nós nascemos precisando desse poço, nós crescemos, nossas gerações, ou seja, fica limitado a pensar como sendo um ser único, que só vive para isso,
que não tem uma vida além disso, né? Bom, filho pródigo, e agora deve ser, se vocês se identificaram aqui nesse momento evolutivo, de estar vendo um monte de coisa que não está gostando. Eu suponho que todo mundo está nesse momento, que está aqui, né? Senão não estaria aqui, estaria na frente da televisão, assistindo novela, reportagem, não sei o quê. Se está aqui, é que está buscando alguma coisa. E se está buscando alguma coisa, é esse momento que o filho pródigo para e pensa assim. Vou traduzir com as minhas palavras, tá? Eu não invento, eu só aumento para dar um tiquinho de emoção. Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Se lá na casa do meu pai, mesmo quem são os servos, tenho que comer, tenho que vestir, tenho que calçar, porque nessa hora ele estava um frangalho. Ou seja, chegou no fundo do poço mesmo, não tem mais o que fazer. Ele já cansou de sofrer. Está um tédio que não aguenta mais. E, abrindo um parênteses, a gente só muda nosso roteiro de vida a hora que não tem mais jeito. É por exaustão, não é? A gente vê isso naquele livro Libertação. Um chefe de comando das trevas, né? Gregório, né? Psicografia do Chico, tá? Os livros. Aí a mãe espiritual dele pede ajuda. O Gregório vai precisar reencarnar para sair daquele esquema de constância, de conduzir ali um monte de equívocos nos umbrais da vida. Aí o dirigente espiritual falou assim, como você sabe que ele está pronto para isso? Que ele quer largar aquele negócio lá, toda aquela estrutura e hierarquia que ele tem nas trevas para fazer isso, fazer aquilo, blá, blá, blá. Aí ela fala assim, eu tenho visitado ele diariamente, ele não me percebe, ele não me enxerga, a vibração dele é tão baixa que nem percebe. Mas eu tenho sentido nele um leve exaustão. A gente exaure, eu não quero mais caminho, não dá mais, chega. Aí que então a gente busca outros caminhos. Não precisava ser assim. Poderia ser pelo amor. Do tipo assim, nossa, se eu for por esse caminho aqui, acho que vai evitar muita coisa. Mas nós somos, lembra? Estamos aqui, ó, falta impulso ainda para a gente voltar para a casa do Pai. Nós estamos nesse galeiro aqui das forças físicas, materiais, porque de alguma forma a gente ainda gosta. Ou a gente gosta de comer demais, ou a gente gosta de passear demais, ou a gente gosta de... E não está errado isso. Gosto de trabalhar demais, não está errado. O tal problema é a exacerbação disso, fazer disso propósito de vida. E sendo que isso vai acabar, porque isso é material. E o Emmanuel falou assim, tudo que é material, ou está morto, um dia vai morrer. E aí isso é um trabalho que você é na essência, que é um filho de Deus, uma alma imortal que está de passagem por aqui. Aí vai chegar uma hora que vai se perder no fundo do poço. E para voltar para a casa do Pai, precisa ter um impulso, precisa ter uma força. E essa força, muitas vezes, vem pela exaustão. Você exauriu, não só por pensamento, que eu estou cansada, não basta mais isso, como também exaure materialmente. As coisas mudam. Se a hora você estava num emprego muito bacana, de repente você é demitido e é substituído por outro mais novo, mais produtivo. E a hora que acontece dessa forma, é hora de pensar igual o filho pródigo. Lembra? Caiu em si. Então, se a gente quer que a nossa vida se sintonize para voltar para a casa do Pai, precisa estar com essas reflexões. Tem algo que está me incomodando? Tem algo que não está legal? Cair em si. Por que não está me incomodando? Por que está legal? O que eu posso fazer? E a ciência tem mostrado que, do
ponto de vista material, as perguntas que você faz para o seu cérebro, ele busca resposta. Mas cedo ou mais tarde ele traz resposta. É assim, você não vê uma pessoa e fala assim, eu acho que eu conheço ela de algum lugar. Passa 2 dias, ai, a fulana que eu conheci assim em tal lugar, não é? Então, por que a gente não usa esses recursos? Porque de alguma forma nós ainda somos influenciados aqui pelas leis da matéria. Tem uma lei que roga muito na gente, a lei da inércia. A gente quer ficar paradinho, quanto mais parado a gente quer ficar parado. Então demanda de nós estarmos sempre assim, com esses questionamentos. O que eu preciso, o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que fazer. E nada impede que esse questionamento seja na sua intimidade com esse aqui. Porque aí a fonte, os laços se estreitam. E há uma nutrição espiritual para isso. E te sustenta. E de quebra ainda te dá as respostas. Você pode escolher ir ou não ir. Mas está chegando os tempos. O Edmilson estava falando no carro vindo para cá, que aquele asteroide que estava aí rondando aí por perto, a NASA já está achando que não é um asteroide natural. O que quer dizer? São sinais que estão acontecendo, gente. Nós estamos vendo desencarnes em massa, que já vem há muito tempo. Nós estamos vendo políticas colapsando, estruturas bem rígidas entrando em colapso, se ruindo, paradigmas que a gente tinha de ciência ruindo, né? Sendo substituído por outras que parece estar mais próximo do que é real e ainda tem muita coisa ainda para se descobrir, né? Ou quem ia falar, por exemplo, física quântica, que dependendo do que eu estou olhando, aquilo se comporta ou de uma forma ou do outro, do observador? A matéria pequena, ela pode se comportar como matéria, massa, média, ou como energia. E o que define ela se comportar de um jeito ou do outro? Aí é que está o negócio complicado da física quântica, depende de como você está olhando isso. Um observador, um ser consciente, olhando muitas coisas. Opa! Então já não é mais matéria de religião, é matéria de ciência. Tudo para fazer o filho pródigo cair em si. Tá bom, caiu em si e faz os pensamentos, as reflexões. Nossa, lá com meu pai, os servos têm mais do que eu que estou aqui passando escassez. Eu tenho todo o universo. Antigamente os caminhões tinham escritos atrás, né? Falava assim, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono do mundo. Tem tudo isso e a gente fica limitado ali, naquele meio, brigando, xingando, discutindo e não olha o quanto que tem de vasto e infinito de possibilidades. Vai chegar um momento que todo mundo, porque nenhuma ovelha se perderá. Vai acontecer. Se não for agora, nesse ciclo evolutivo nosso dessa atual encarnação, que é muito propício para isso, que está tudo se transformando, está tudo mudando, não se preocupa não. Vai fazer os estudos em outro planeta, porque esse planeta aqui também está evoluindo, porque tudo evolui. E ele já não é mais uma escola primária, ele está se graduando para ir para uma escola de ensino fundamental. Não é mais parquinho de infância, que está para brincar, fazer do jeito que quiser, lambança, destruir planeta, destruir a vida dos outros. Não é mais, não dá mais, não comporta mais. Aí tem que ter uma visão mais coletiva, mais disso aqui, ó, filho no singular, não no plural. Não é você diferente do outro, você é igualzinho a todo mundo. Tá? E para nos ajudar nesse processo, o Pai Celestial, que é soberanamente bom, justo e amor, ainda manda a força-tarefa. Como que pode traduzir isso? Como você quiser. Quer chamar do teu anjo de guarda? Quer chamar de Jesus, o próprio Espírito Santo encarnado, todas as lições?
Porque quando Jesus vai embora, fala assim, vou rogar ao Pai para que o Paracleto, o advogado, esteja sempre com vocês. O Espírito Santo que é de você. Porque a lei de Deus está em nós, na nossa consciência. Então, o ser pensante é capaz de decidir se quer isso ou quer aquilo. E você pode decidir, eu quero continuar meu processo de evolução fazendo diferente do que eu estou fazendo, porque eu estou irrepetida e já estou cansada de ficar repetindo. Ou não, eu ainda gosto de um viciozinho, gente. Nossa, ainda gosto de um sexozinho sem compromisso, ainda gosto disso, isso me atrai, isso me chama. Tudo bem, vai para outro planeta, vai viver experiências lá. E não vai ser ruim para o planeta. Para você sim, porque você não vai ter chuveiro elétrico, iPhone, porque você vai fundar a roda lá. Foi isso que aconteceu aqui, né? Quando nós estávamos aqui naquela fase de entrar entre animal e hominal, aí sabe aquele tipo a Lúcia, né, os primeiros hominídeos, né? Aí vieram um povinho de Capela lá, porque Capela estava passando o mesmo que aqui a Terra. E tinha um povinho difícil, que não largava a mão, eu quero ter razão, eu quero ser feliz, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, independente se é o outro, eu quero para mim. Tá bom, bom. Tem uma lei que nem Deus revoga, a lei do livre-arbítrio. É uma lei dele, por que ele vai revogar? Incoerência. Só que junto com ela tem uma outra que dá equilíbrio, que é a lei de causa e efeito. Fez, tem retorno. Mas não pode fazer. Mas aguenta as consequências. Até que você fala assim, eu não quero mais essas consequências. Então, eu vou fazer diferente para ter um resultado diferente. E aí, então, nós vamos para outros planetas, né? E vamos lá criar roda, estabelecer moradia, agricultura, economia, e tudo bem. Somos almas imortais. Né? O que dificulta é que a gente vai tendo uma secura interna maior. Porque a gente já experimentou isso. E aí perde. Fica igual os capelinhos que vieram para cá e aí escreveram lá na Bíblia, né? Paraíso perdido. Jardim do Éden. Tem uma saudade daquilo que quer. Saudade daqueles entes que tinham lá, aqueles seres queridos que evoluíram e eu fiquei para trás, né? Sabe aquele sentimento de quando a gente passa de ano, ou os amiguinhos passam de ano e a gente reprova? Ai, vou perder minha turminha, minha patota. É esse sentimento. Não é nada impede de se encontrar lá na frente. Está Diálogo de Jesus com Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. O Públio Lentulus, um senador romano difícil, orgulhoso, tanto é orgulhoso que ele achou que a esposa dele estava de caso com Pôncio Pilatos na época, então isolou ela. Nunca mais se encontrou com ela, conversou com ela, tão ruim que ele era, só porque ele achava que ela tinha um caso, ela não tinha. Tanto é que ela morreu junto com os cristãos. Nada daquilo. Bom, Jesus vira para Públio Lentulus e fala assim, dá todas as instruções, fala tudo e até cura a filha dele, porque é por isso que o Públio foi procurar Jesus, para curar a Flávia. Aí Jesus fala assim para ele, está no seu querer. Pode ser agora ou daqui a milênios. Adivinha o que nós escolhemos? Cansados? Então vamos tentar fazer a coisa diferente. Vamos tentar fazer então igual o filho pródigo fez, daí o motivo da parábola. Porque elas contam a nossa história de evolução. Chegou a situação do filho pródigo, ó, não estou aguentando mais, caiu em si. Nossa, eu posso voltar. Vou, estabelece o plano. E assim, para sair da inércia, você tem que ter um plano, né? Vou sair daqui. Vou procurar meu pai. Vou falar com ele assim. Pai, errei. Na parábola fala pecar. O que é pecar? Errar. Errar o alvo. Pecar vem de amartia,
e a gente pegava para acertar aqui, a Martinha, Ricardo, peguei o dado da vida e lancei e veio para cá, errei o alvo. Ou foi fora porque eu quis, ou porque eu usei uma força maior, ou porque eu usei uma força menor, ou porque eu calculei a direção errada. Peguei, pai, errei. Peço que você me aceite, não como filho, mas como um dos seus trabalhadores. Quer dizer, tipo assim, ou alinhou. Eu sou filho igual aos seus trabalhadores. Eu não sou diferente, eu não sou menos, eu também não sou mais. Aí vem a questão da humildade de reconhecer o que é certo, e o errado é errado. E conta a parábola que depois dele estabelecer o plano, o que ele fez? Cruzou o braço? Se pôs a caminho. Tem que partir de nós. Bate que abre, procura que acha. E o bonito, aquilo que amolece nossos corações, é que fala que o filho pródigo toma o impulso, sai e está a caminho da casa do pai. Pondo em prática o que ele já ficou qualificado, porque não se perdeu, ele aprendeu. Pondo em prática o que já aprendeu. E aí, conta a parábola que ele ainda está longe da casa do pai. Mas o pai, vendo que aquele filho que estava na ilusão, fazendo experiências, testando tudo que podia dos bens concedidos, do bem da saúde, do bem da inteligência, do bem do poder, do bem... Vendo aquele filho voltando para casa, porque ele estava lá perdido, tantos milênios, encarna, fazendo as mesmas bobagens. Vendo ele ao longe, move-se de íntima compaixão e sai correndo ao encontro do filho. O que a gente conclui? Se a gente afastou 1 bilhão de anos do Pai, basta só alguns aninhos de experiência, de volta, de busca, que ele percorre o resto do caminho ao nosso encontro. Parábola do servo infiel. A dívida dele era impagável. Não teria dinheiro que conseguisse pagar. Ele aprende, tira lições do que ele fez, tenta consertar mesmo meio errado, tenta consertar, mas o que importa para o pai é o que está se movendo intimamente. Por isso, não é nenhum ato externo, nenhuma fala externa. É o que te move, é o que te motiva. E aí você pode considerar esse Espírito Santo como sendo esse GPS que o Pai Celestial põe no Filho quando ele sai da casa, quando sai de perto dele, quando ele é criado. Ele já tem dentro dele tudo o que ele precisa. Basta procurar com sinceridade, boa vontade, persistência e coragem. É muito mais fácil ficar paradinho, esperando acontecer. A única diferença é que nunca vai acontecer. Ou se acontecer, é sempre tragédia. Usar esse recurso que nós temos. Nós somos centelhas divinas, nós somos luz. Jesus falou isso. Brilhe a vossa luz. Ele não falou crie luz. Você não precisa criar, você já tem. É só fazer brilhar. E é com essa finalidade, né, que a gente entrega algumas reflexões sobre a parábola do filho pródigo, fazendo um paralelo com as nossas vidas, no sentido de que
O Evangelho não está ultrapassado e nós temos ali as respostas. Basta ter sinceridade, perseverança. Cada um vai do jeito que quiser, como quiser, mas o importante é ir. E o resto, os céus acrescentam. Não é assim? Jesus falou, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo tem. Nós damos um e o Pai Celestial põe 100. A contabilidade divina é maravilhosa. Não tem nada a ver com a contabilidade humana. Você dá um pouco e vem muito. Então, tenhamos sensibilidade de estreitar nossos laços com o Pai. Com a origem, com a fonte. Porque tem sempre, né? Essa energia amorosa sempre teve com a gente. A gente é que não viu, que não percebe, porque aí a gente se engana com as ilusões e a gente acaba não percebendo. Mas se buscar